Oi, Leão, tudo bem com vocês? Vamos ver o que o mês de abril traz de orientação aqui pela carta do tarô para vocês. Vamos lá, então. Bom, aqui me mostra que esse mês de abril você vai estar mais introspectivo, querendo ficar mais quieto, refletindo mais sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo, até porque você está passando por momentos difíceis, né? Momentos difíceis com relação à sua autoestima, momentos difíceis com relação à sua vida financeira. Tem alguma coisa atacando a sua vida financeira que talvez esteja mexendo na sua autoestima ou na sua autoestima que esteja mexendo na sua vida financeira. Talvez você esteja passando por algum problema que você está tendo dificuldade de resolver na sua vida financeira, né? Você está se sentindo preso, talvez em alguma situação da sua vida também, que pode ser alguma coisa mental mesmo, sabe? Um aprisionamento da mente com relação às pessoas que estão em volta de você. Você tem uma sensação de que pode ser que as pessoas não necessariamente estão te tratando de uma maneira adequada. Pode ser a vizinhança, pode ser os irmãos. Me parece aqui que você está tendo algum problema com pessoas próximas de você, né? Do lugar onde você mora. O que está acontecendo, hein, Leão? Com relação à sua família de origem, eu vejo aqui que realmente você está sentindo que alguém traiu você. Que alguém agiu pelas suas costas em alguma coisa. Então, me parece que você está se sentindo traído pelas pessoas que estão ao seu redor. Pode ser familiares, pode ser vizinhança. Você tá se sentindo meio num beco sem saída com relação a alguma coisa que alguém te colocou numa situação. Alguém fez alguma coisa grave para você que te colocou numa situação difícil financeiramente? Será que você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não te devolveu ou te colocou numa situação que você está se sentindo traído ou traída? Porque eu tô vendo aqui que tem uma dificuldade com relação até aos filhos também. Pode ser que você esteja se sentindo que precisaria de uma ajuda da sua família, das pessoas que estão próximas de você, porque você está passando alguma dificuldade com relação a filhos nesse momento, você está perdendo. Pode ser que você esteja tendo uma dificuldade de sustentar ah, algum filho adequadamente, ou pode ser que você esteja, ou que você tenha perdido de repente um contato com algum filho e que nesse momento parece que tem pessoas que ao invés de te auxiliar, te ajudar ou de ficar do seu lado, parece que não estão se colocando do seu lado para te auxiliar nesse momento. Parece que você está passando por um momento difícil na convivência familiar que está afetando a sua autoestima em algum aspecto. Alguém parece que te prejudicou em alguma coisa, está afetando também a área dos seus filhos também, né? Me parece que no seu ambiente, no seu cotidiano, você tenta levar, você tenta se cuidar, você tenta ser uma pessoa agradável, uma pessoa que tem sempre uma boa palavra para o outro. No seu ambiente de trabalho, a mesma coisa. Parece que você está tentando levar a coisa numa boa, sem ser amargo. Apesar de se sentir muito machucado com algumas coisas, você está tentando levar a situação de uma maneira adequada, de uma maneira mais amorosa, mais afetiva, não tentando levar o seu problema para as pessoas que às vezes você julga que não tem nada a ver com isso, sabe? Você está agindo da maneira correta. Nas suas parcerias, você tem feito tudo com muita dedicação. Acho que é isso que está machucando você. Porque você sabe que tem entregado o seu melhor e tem recebido o seu pior. O pior das pessoas. As pessoas não têm dado traição, tem pessoas falando mal de você pelas suas costas, você intuitivamente você sabe disso, tem pessoas te julgando de coisas que você não tem culpa, tem pessoas que você ajuda e às vezes meio que são ingratas em algumas situações, ou você está se sentindo traído ou traída em alguma coisa com relação a irmãos,
e essa traição familiar parece que está prejudicando o seu relacionamento com os seus filhos, ou alguns dos seus filhos estão passando por uma situação tão complicada, de repente droga, de repente alguma coisa que você tá com medo de perder um filho seu. Tem alguma situação que você tá com medo de perder o controle de uma situação. E você talvez entenda que você não tenha mais condições de lidar com alguma coisa. Tem alguma coisa tão complicada acontecendo na sua vida que você já não tem mais condições, porque isso já tirou sua autoestima, já tirou, já te desequilibrou, já te colocou num lugar de, por mais que você tente não se sentir amargurado, não tentar envenenar as outras pessoas. Sabe quando a gente tá mal, a gente acaba levando aquela frequência ruim para as pessoas, você tenta não fazer isso. Você é extremamente dedicado, continua se dedicando às suas parcerias, sendo correto com as pessoas, mas você tá no seu limite, assim. Na realidade, você tá muito cansado. E aqui me vem alguma coisa relacionada à vida financeira mesmo, porque na sua casa 8, que fala das suas finanças, ela está completamente prejudicada. Você olha para ela e fala assim: não tem jeito, eu não sei o que eu vou fazer para resolver isso daqui. E isso tá mexendo, tá abalando muito você também, sabe? De repente você acha que você tá passando por um momento difícil, na onde você precisaria de um auxílio, ou de um apoio, ou de uma compreensão, e você não tá tendo. E isso tá te magoando profundamente, principalmente com as pessoas que você acha que, porra, poderiam estender a mão pra mim nesse momento de dificuldade. Eu já estendi a mão pra elas tantas vezes. Talvez você pense dessa forma, sabe? Aqui na sua casa 9, que fala sobre filosofia de vida, sobre religiosidade, todas essas coisas, está me mostrando que a sua fé, apesar de tudo que você está passando, de todas as dificuldades, a sua fé é inabalável. É inabalável. E você, mesmo quando você está muito triste, você tem aquele fogo do Espírito Santo, você tem aquele fogo da espiritualidade, seja lá do que você acredita. É, aqui vem aqui a centelha divina, né, da espiritualidade maior, né, na sua vida. Você não vacila. Assim como o Jó não vacilou, ele estava passando por momentos muito difíceis, de muita dificuldade. Mas assim, acredite que nada vem maior pra gente do que a gente sabe lidar. Então vocês são muito corajosos, vocês são muito fortes, muito fixos, né? Nas suas ideias, nas suas convicções, no seu sentimento, no seu posicionamento. Você sabe quem você é. E por mais que você esteja sendo, às vezes, traído, assim como Jesus foi, né? Foi traído. Ele deixou de ser correto? Não, assim como você não tá deixando de ser correto, você tá honrando as suas parcerias, você tá levando, você tá agindo e andando pelos lugares onde você vai com amor, com carinho, se dedicando, dando o melhor de si, porém não tá recebendo o melhor, porque às vezes as pessoas, infelizmente, que estão ao nosso redor, não têm o melhor para nos dar, porque elas não têm nada para oferecer, porque às vezes essas pessoas são amargas, são infelizes ou são invejosas, sabe? Porque Leão é um signo que realmente é muito admirado. E às vezes quem é muito admirado sai da mediocridade, porque não é medíocre, e as pessoas às vezes invejam, sabe? Mas aqui a espiritualidade está te dizendo que a sua intuição tá certa com relação a uma série de coisas e que ele vai honrar a sua fé. Você tem uma fé inabalável, uma fé assim que sempre é renovada, que Deus, que a espiritualidade maior, ela tá renovando a sua fé. Sempre quando tem alguma dificuldade acontecendo, por mais difícil que pareça, você percebe, né, que algo é renovado dentro de você, que algo é lavado, que a fé, ela vem cada vez maior em você, ela renasce, ela renova, né? Então, aqui tá a mensagem é que, tipo assim, continua que você vai conseguir superar. Você vai conseguir passar por esse momento de dificuldade. Me parece que você está passando por um momento de dificuldade há algum tempo já, né? Mas assim, o desafio ele é do tamanho da nossa força. E a sua força ela é enorme. Você vai ver que vai passar isso daí. Tem um momento também de transição acontecendo na sua vida. A sua vida, em algum aspecto relacionado a, a sua carreira, de repente, profissional, ou até mesmo a maneira como você é
de fato, em tudo que você já fez na sua vida, você tá no momento de transição, tem alguma mudança acontecendo na sua vida que é necessária para que você consiga sair de um lugar que para você não faz sentido. Porque assim, o que adianta a gente estar cercado de pessoas que não são sinceras com a gente? E às vezes a gente tem que entender que as pessoas que às vezes a gente tem que se afastar, infelizmente, são pessoas que a gente nunca pensou que a gente teria que se afastar. Às vezes pode ser um familiar, às vezes pode ser que a gente esteja dentro de uma família que não nos valoriza, não nos trata de forma coerente com o que a gente merece ter, sabe? Então, você tá num momento de transição, um momento de mudança, um momento de afastamento de uma situação. Até porque você já entendeu que isso não faz bem para você, e isso é um ponto positivo. E acredite numa coisa, às vezes a espiritualidade te afasta de algumas mesas, porque quando você levanta daquela mesa, é o seu nome que está sendo falado ali. E às vezes de uma maneira que não é legal. E você percebendo o que está acontecendo, você já se tocou que você precisa se afastar de uma situação. Para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa também se valorizar, porque ninguém cresce num ambiente na onde a gente não se valoriza. Então, o que está acontecendo? Você, a torre, ela vem, dá um chacoalhão na gente, mas fica somente aquilo que tem estrutura. Depois a gente reconstrói. Você vai ter que reconstruir alguma coisa na sua vida. Você está precisando reconstruir alguma coisa na sua vida, porque do jeito que tá, não estava funcionando, sabe? Viver uma vida de mentira, na onde a gente sabe que a gente está convivendo com pessoas que nos sacaneiam o tempo inteiro e a gente não bota limite naquilo, realmente a gente tem que chacoalhar aquela torre, vai doer, vai machucar, porém a gente enxerga a realidade, a gente segue num caminho onde a gente começa a atrair pessoas que valem a pena para nossa vida, porque aqui, pelo jeito aqui, você tá cercado de pessoas que não fazem bem para você, né? Aqui na sua casa 8 fala das suas amizades, me parece que você tem bons amigos, tá? Pode ser que você esteja tendo alguns problemas no âmbito familiar, mas assim, nas suas amizades, você tem pessoas que talvez elas sejam as pessoas que vão estender a mão no momento de dificuldade, no momento que você estiver precisando. As suas amizades é quem vão te dar oportunidades. Se você estiver desempregado, talvez ali naquele meio é que vai ajudar você, você vai entregar um currículo, essa pessoa vai te ajudar. Ou se você tiver com algum problema financeiro, essa pessoa que vai te dar uma luz, que vai te dar um auxílio, que vai te colocar numa situação de tipo, não, calma, a gente vai dar um jeito, eu te ajudo. Talvez você vai poder contar com pessoas que sejam seus amigos, ou até pessoas de comunidade, sabe? Comunidades que você frequenta, a igreja que você frequenta, a casa filantrópica que faz parte, ou aquelas amizades que é da sua tribo, sabe? Pessoas que têm a ver com você, que pensam da mesma forma que você, escutam as mesmas músicas que você, tem a sua maneira de pensar. De repente, alguém que não é, não tem vínculo de sangue com você, mas tem vínculo afetivo porque é seu amigo de verdade. Então, assim, nem tudo tá perdido, tá? Às vezes você pode se decepcionar ali com as pessoas ali da sua família, mas com os amigos não. Você vai ver que tem gente ali que vai estender a mão para você, tá? Na casa 12 do seu subconsciente, aqui tá falando que você tá colocando o seu subconsciente em controle, você tá conseguindo dominar o seu subconsciente. O que que significa? Quando a gente tem questões do nosso subconsciente que às vezes nos sabotam, nos colocam num lugar de aceitar coisas que a gente não merece, a gente às vezes não percebe que a gente está tendo uma tendência a viver algo que é menos do que a gente merece, mas o nosso subconsciente nos sabotando, a gente pensa que aquilo é natural, que é assim mesmo que a vida é. Quando você consegue controlar essas questões, mesmo que você, talvez você inconscientemente, tá? Intuitivamente, você tá conseguindo controlar. E aí as verdades, os seus inimigos ocultos, quem realmente te faz mal, quem realmente não gosta de você, quem realmente não torce por você, elas começam a aparecer. E às vezes pode ser aquelas pessoas que você tem um vínculo próximo e daí, puta que pariu, dói pra caralho, você fica muito chateado, você fica muito mal, mas te liberta. Porque essa torre aqui também pode ser uma libertação.
sabe? De você conseguir se libertar de uma vez por todas, por mais que doeu, por mais que você tenha se sentido humilhado ou humilhada numa situação, você fala assim, cara, eu me liberto da situação, eu não preciso mais viver de uma aparência, eu prefiro pegar o meu caquinho que me destruíram, me fizeram muito mal, porém agora eu vou construir da minha maneira, eu vou controlar as coisas do meu jeito, não de uma maneira autoritária ou mandona, mas de uma maneira na onde você consiga colocar limite na maneira como você deve viver, da maneira como você se relaciona com as pessoas, na maneira de que as pessoas, elas, Leão precisa, ele merece respeito, sabe? Leão é leal, é fiel, é verdadeiro com as pessoas. Será que você merece estar com gente que te alfineta por trás, te esfaqueia pelas costas? Começa a pensar, reflita aí. No que você está vivendo, se vale a pena você manter um vínculo, porque é um vínculo sanguíneo, só que essa pessoa não é sincera, não é verdadeira, não é uma pessoa leal com você. Então, então quando você começa a controlar o seu subconsciente e colocar ele no lugar dele, o que que acontece? Começa a aparecer as coisas que realmente acontecem na sua vida e que você precisa expurgar. Aqui eu vou te dar uma coisa: quem auxilia muita gente a expurgar coisas que não fazem sentido, é, sabe, coisas assim que você tá vivendo que não vale a pena, que te auxilia também na transmutação para uma energia melhor, onde você tire toda essa sujeira que te intoxica, que trazem para você e que de alguma forma você estava engolindo, nem sei por quê, que você estava se submetendo a tudo isso. Talvez por uma questão do subconsciente mesmo, que nos sabota, que a gente às vezes não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo ao nosso redor, né? E tá na nossa cara, a gente não consegue ver. Começa a fazer oração de São Miguel Arcanjo. Começa a fazer oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo para libertação, porque ele vai limpar tudo o que não presta na sua vida. Ele vai tirar tudo o que não faz sentido, porque a gente equivocadamente, a gente acha que a gente tem que tolerar todas as coisas. Então você tá dentro de um relacionamento que não é bom, não, mas por conta dessa coisa da religiosidade, né, cristã, então eu não acho que Cristo tem a ver com isso, tá? Mas eu acho que a igreja, às vezes, ela impõe coisas tipo, você tem que permanecer dentro de um relacionamento o resto da sua vida, mesmo que você seja extremamente infeliz. Se bem que aqui eu não vejo que o seu problema tá na sua parceria, tá na sua família de origem, tá? Talvez eles estejam fazendo coisas que não seja legal, porque você é extremamente dedicado a, todas as suas parcerias. Você é fiel, você é leal, se você falar, vou fazer tal coisa, você vai lá e faz, entendeu? Você honra a, a sua fala, você honra com atitudes o que você se determinar a fazer. Então você não deixa ninguém na mão, mas pelo jeito aqui estão deixando você, tá? Então a gente equivocadamente acredita que a gente tem que, eu tenho pai e minha mãe, eles foram péssimos pra você, não sei, mas você tem que honrar, você tem, tipo assim, eles honraram você, eles foram bons pra você, você tem irmão, meu irmão não pode brigar, o irmão às vezes é um filho da puta com você, trai você, sabe, coloca você numa situação completamente difícil e você não pode brigar, não, eu acho que o que você tem que fazer é por você. Eu não vou brigar porque eu não quero me estressar, mas, cara, vai ter um limite na minha vida. Aqui é meu irmão, tudo bem, só que como você agiu comigo? Então você vai ter de mim o que você me deu, entendeu? A gente tenta fazer o melhor. É bom que a gente tente se relacionar, que a gente tente tolerar, que a gente tente perdoar, mas a gente também não pode se submeter a viver com pessoas que elas não conseguem ser honestas e verdadeiras com a gente e nos colocam em situação complicada e a gente ali, por uma questão de que fomos ensinados que tudo deve ser perdoado, a gente se submeter a situações lamentáveis. Então, o que que você tá vivendo aí que você fala assim, cara, não tem condição de eu viver? Eu não quero colocar ninguém aqui contra parente, contra ninguém. Mas assim, você tem que começar a entender se isso não tá te causando depressão, se isso não tá te causando umas. Daqui a pouco você tá adoecendo por conta de tudo que você tá vivendo. Então, eu acho que também tem alguma situação de um filho que eu não sei o que você tá vivendo com ele, que você também precisa colocar um limite. Você tem que finalizar algo que tá acontecendo, que ele talvez esteja te fazendo, sabe? Você tem que falar, não, para com isso, até aqui tudo bem, até aqui não dá mais. Talvez esse filho seu tá precisando de um limite também.
essa família sua tá precisando escutar umas verdades também. Essa vizinhança sua que te coloca numa situação, parece que sem saída, não sei que ambiente é esse que você tá, que é extremamente tóxico, você precisa entender que eles não têm toda essa importância que eles acham que tem na sua vida. E você tá dando. Você não tá enxergando que você consegue sair dessa situação, porque tipo, você não deve satisfação para ninguém, entendeu? Agora, os seus amigos verdadeiros, aqueles que são parceiros de verdade, que você já estendeu a mão, mas também estende, que estão ali para o que deve é, esses merecem a sua consideração. Dê consideração para quem tem consideração em você, valorize quem valorize você, cuide de quem cuida de você. Ah, mas filhos a gente precisa cuidar até o final. Não tem. Se é adulto, você pode ajudar. E outra coisa, se você tá tendo um filho que você não tá conseguindo ajudar por algum motivo, ele não se permite ser ajudado, você tem que entender uma coisa: você tá adoecendo por causa desse filho? Por que que você. Então, tipo assim, é, eu entendo que é um vínculo muito forte, mas aqui tá falando que tá te levando ao limite. Então, começa a pensar em você. E se você tá com muita dificuldade, com muitas dores, talvez procurar um terapeuta, um psicólogo, um auxílio que te coloque para te colocar no eixo da mente, sabe? Porque aqui tá dando um conselho para você. Você tem que trabalhar o seu racional. E talvez você tenha que usar o racional de alguém. Então, de repente, você tem um terapeuta, um psicólogo, que ele consegue pensar de uma forma fora, olhar de fora o que está acontecendo com você e utilizar o conhecimento teórico dele e até de vivência do que ele já passou com outros pacientes, para que ele possa te orientar, te auxiliar nesse momento, porque a gente, quando tá passando por uma situação dessa, a gente fica vulnerável, a gente se coloca numa situação também de se culpar por algo que a gente não tem controle. Quando a gente não consegue ajudar de repente alguém, pode até ser um filho da gente, às vezes, por algum motivo a gente acha que tem que ajudar, tem que conseguir, tem que dar conta. Cara, se às vezes a pessoa não quer se ajudar, se livra dessa culpa, faça o que é possível, mas não fica se colocando tipo, ai, porque é eu que tenho culpa, porque eu tenho que eu que teria, sabe? Tipo, finaliza isso porque isso vai te matar. Isso vai acabar com a sua sanidade mental, vai acabar com o seu emocional, vai te colocar num lugar de depressão. Então, se você não quer entrar em depressão, se você, porque você não merece entrar em depressão, ninguém merece, sabe? Se você já errou com algum filho seu em algum momento, mas você se redimiu, você tá tentando ser melhor, você tá dando o seu melhor. E outra coisa, errar, todo mundo erra, faz parte da vida, você tá entendendo? Ninguém nasceu sabendo ser pai nem mãe. Então é isso que faz também com que você possa compreender erros, às vezes, da sua família de origem. Porém, uma coisa é a gente errar e a gente continuar errando. Então, quando alguém fala pra gente assim, olha, isso tá me machucando e você continua fazendo, significa que você não se importou e você não mudou. Essa pessoa deveria se afastar de você. A mesma coisa você deve fazer. Quando você já explicou, olha, isso não é certo, eu não acho que você tá agindo da maneira correta comigo, tentando fazer com que a pessoa entenda o seu lado e ela tá se lixando pra isso, então eu acho que você tem que virar suas costas e cuidar da sua vida, porque você já deixou claro o que tá acontecendo e a pessoa ela não se importa, entende? Então, assim, continua sendo essa pessoa que sempre leva carinho, afeto, amor para onde quer que você vá. Continue sendo dedicado em todas as suas parcerias, honesto com todas as pessoas, mas continue tendo essa fé inabalável, valorize os seus amigos, tá? Faça essa transição, se afaste daquilo que tá sugando a sua energia, dá um tempo para você também, sabe? Às vezes, de repente, nesse momento não tá dando, você tem que. Quando a gente também tem que ser humilde de entender o seguinte: eu não consigo mais lidar com tal coisa. Eu preciso dar um tempo disso daqui, eu preciso me afastar dessa situação, porque senão eu vou pirar. É legítimo, tá? Se tem alguma coisa que você não tá conseguindo mais lidar, é legítimo, sai fora e dá um tempo para você, sabe? Vai esfriar um pouco a sua mente, a sua cabeça e procura alguém que te auxilie com terapia, tá? Vai te auxiliar muito nesse momento. Leão, eu vejo aqui que é um momento de bastante delicado na sua vida. Mas para quem tem fé, nada é impossível, sabe? E agora, nesse momento, as cartas estão dizendo para você se priorizar, para você olhar para você cuidar de você. Nesse momento, você precisa cuidar de você, mais do que cuidar dos outros.
tá? Porque a gente só consegue ter força pra cuidar do outro quando a gente tá bem. E você não tá bem, você tá muito abalado com uma série de coisas que tá acontecendo na sua vida, então se cuida, tá bom? Leão, eu espero que eu tenha auxiliado vocês de alguma forma. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, auxilie vocês e que tudo de bom e de melhor aconteça na sua vida e que esse momento difícil ele passe o mais rápido. E eu acredito que vai passar sim, tá? A sua fé é muito forte e a espiritualidade maior vai auxiliar vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima tiragem.